Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais essa web aula. Hoje a Escola de Saúde Pública, Dr. Jorge Davi Nasser, em parceria com a área técnica da SES Rede Aline, tem a honra de receber Ana Carolina Pereira Aragão Oliveira, enfermeira, neonatologista, tutora e coordenadora estadual do Método Canguru. Bem-vinda, Ana Carolina, e obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento. A palavra é toda sua. Boa tarde a todos. É com muita alegria que hoje eu venho aqui compartilhar com vocês, né? Falar um pouquinho mais do método Canguru, algo que eu sou apaixonada, e para poder a gente realmente disseminar o método Canguru hoje no Mato Grosso do Sul. O tema da nossa aula é o tema Método Canguru, a terceira etapa, mas antes de começar a falar um pouquinho da terceira etapa, eu tenho que dar uma contextualizada, né, sobre o que é o método Canguru. Vou passar aqui. Então, o que é o método Canguru? É uma política nacional que integra um conjunto de ações voltadas para um cuidado qualificado e humanizado, de forma individualizada, reunindo estratégias de intervenção biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém-nascido e à sua família. Essa definição está lá no Manual Técnico de 2017, né, o Manual do Ministério da Saúde, e que traz isso para a gente, né, esse cuidado humanizado. Se eu pudesse definir hoje o método Canguru, é esse cuidado realmente humanizado que a gente trata hoje as nossas famílias e os nossos bebezinhos. E aí todo mundo tem uma história, o método Canguru também tem uma história, então ele começa lá em Bogotá, por volta de 1978, com dois médicos pediatras, o Dr. Hector Martinez e o Dr. Reis Sanabria. E aí, o que estava acontecendo? Eles trabalhavam numa unidade hospitalar lá e essa unidade estava numa crise. Então, tinha um desmame precoce, tinha muitas infecções, uma alta taxa de mortalidade e algo que era muito preocupante na época era a falta de incubadoras, né? Então, era uma crise nessa unidade, não tinha mais aonde colocar esses bebês. E aí, eles tiveram uma grande ideia de colocar, ao invés de deixar o bebê, então, dentro da incubadora, esses bebezinhos eles iam para o colo da mãe. E aí eles passavam o dia, as mães ficavam revezando junto às demais familiares, e aí elas ficavam ali na unidade 24 horas por dia. E aí eles davam alta, né, do hospital para que ficasse em casa com as suas mães. E aí esses bebezinhos, depois que davam alta, eles voltavam para o ambulatório para reavaliação clínica diária. Depois que eles começaram a fazer isso, eles observaram uma redução da mortalidade, uma melhora do vínculo, redução do abandono, porque nessa época também tinha muito abandono, e uma melhora do aumento de bebês amamentados. E como toda boa ideia, ela foi aperfeiçoada e foi disseminada e ganhou o mundo. Então, hoje o método Canguru praticamente tem todos os países e ela tem aplicações diversas. No Brasil, a gente tem, né, todo em etapas, nós temos a aplicação do método Canguru hoje no Brasil, ela é fracionada em 3 etapas, a primeira, a segunda e a terceira etapa, mas em outros países tem aplicações diversas. Tem países que trabalham apenas o contato pele a pele, eles não ficam direcionados para uma unidade de neonatal, uma unidade intermediária, uma unidade canguru. Eles fazem apenas o contato pele a pele. E aí, hoje a gente tem o método canguru, então, no mundo inteiro, existem os congressos mundiais. No Brasil, o Congresso Mundial foi em 2004, o último foi, então, em 2024, no Uruguai. E aí, no congresso que nós tivemos no Canadá em 2010, o Dr. Michel Kramer já falava que não é mais possível falar em cuidado neonatal sem o método canguru. E aí a gente tem os 10 passos para o cuidado neonatal, eu não vou me atentar a todos, mas eu vou falar só apenas o passo 7 ali, que é pratique o método canguru e integre a família e a equipe interprofissional no cuidado individualizado. Então, o método canguru ele está inserido, né, nos cuidados, nas boas práticas para o cuidado neonatal. E no método canguru no Brasil, como que começou? Então, ele começou lá por volta de 1993, no Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e em 1991, no Hospital Guilherme Álvares, em Santos, São Paulo. Esses dois hospitais, hoje, eles são centros nacionais de referência. Então, lá por volta do ano de 2000, houve a publicação da norma de atenção ao recém-nascido, baixo peso,
Em 2000 também teve a definição dos centros nacionais de referência. Hoje nós temos 5 centros nacionais de referências e temos 26 centros estaduais de referência. E aí também começaram-se as capacitações. E a partir do ano 2000 também passa a ser uma política nacional de saúde do Ministério da Saúde. É algo extremamente importante quando ela passa a ser uma política, porque ela aí começa a ter o financiamento. Em 2008, então, começa o projeto de descentralização e a indicação dos centros estaduais de referências, né? Então, em 2008, o Hospital Regional no Mato Grosso do Sul foi escolhido para ser o centro estadual de referência. E em 2011, começou a articulação, então, a nível hospitalar e a articulação com a atenção primária também. E atualmente a gente trabalha com as capacitações, tanto com o curso de sensibilização do método Canguru, quanto o curso de tutor do método Canguru, e quanto aos cursos para os agentes comunitários de saúde e os demais profissionais da atenção primária em saúde. Nós temos, então, um projeto de expansão e fortalecimento do método Canguru hoje. O nosso centro estadual de referência, o Hospital Regional, hoje no Mato Grosso do Sul, nós somos ligados ao centro de Santa Catarina. Então, Santa Catarina fica responsável por 5 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E os demais centros nacionais de referência, cada um fica com um quantitativo de estados, né? E aí, tudo que a gente precisa se reportar, a gente se reporta ao pessoal de Santa Catarina. E no Mato Grosso do Sul, então, o Hospital Regional, a partir de 2014, nós recebemos o título de Centro Estadual de Referência do Método Canguru. Nós já estamos, então, com 11 anos, né, de título. E aí, aqui a gente tem uma linha do tempo, também não vou me atentar, mas aqui só em 2014. Relembrando, nós recebemos o certificado de Centro Estadual de Referência. E aqui eu trago para vocês um pouquinho sobre o IBGE, né, o quantitativo da nossa população. Hoje é 2.757.000, o último IBGE. E aí a gente precisa, último censo, desculpa. E aí a gente precisa se atentar que a gente, nessa demanda toda, desse quantitativo todo dessa população, a gente tem muitos bebês nascidos prematuro. Então a gente precisa se atentar e realmente implantar um método Canguru para a gente diminuir a nossa mortalidade no Mato Grosso do Sul. Bom, as capacitações que nós já realizamos, então, pelo Centro Estadual de Referência, então a gente realiza o curso de sensibilização, tanto para atenção primária quanto para atenção hospitalar. E aí o Ministério da Saúde, em parceria com o Centro Estadual de Referência, realiza o curso de tutor também, tanto para atenção primária quanto para atenção hospitalar. Os cursos de tutores, antes da pandemia, a gente fazia eles presenciais, então vinha 2 consultoras do Ministério da Saúde, né, e dava o curso junto com o Centro Estadual de Referência, mas após a pandemia, os cursos todos a partir de 2021 começaram a ser cursos online. O nosso último curso, então, foi do dia 22 a 24 de outubro de 2025, foi um curso de sensibilização que o Hospital Universitário de Dourados promoveu, e aí o pessoal daqui também, nós somos em 3 tutores aqui de Campo Grande para auxiliar, né, nesse curso de sensibilização, e agora, em dezembro, nós também vamos ter um curso de sensibilização que o Hospital Regional vai promover no início do mês. Bom, então, Mato Grosso do Sul, como que era dividido em macro, e atualmente nós estamos com essa resolução, né? E essa divisão agora em macro-região central, macro-região do Pantanal, e macro-região do Cone Sul e macro-região da Costa Leste. São muitos municípios, mas realmente a gente precisa definitivamente implantar esse cuidado no método Canguru em cada unidade, em cada hospital, por mais longe que seja, para o melhor atendimento, atendimento mais humanizado, um atendimento qualificado para os nossos bebezinhos. Claro que a gente sabe que hoje no interior há uma dificuldade, né, quanto ao número de hospitais que não temos, né, um quantitativo, né, em todos os locais, mas a gente sabe que esse bebê ele precisa ser atendido da melhor forma possível, ser transportado para um local de referência o mais breve possível.
E aí a gente tem os pontos fortes do método Canguru no estado, né? Que é o centro de referência aberto para apoiar e capacitar todas as unidades, qualquer unidade hospitalar, né? Seja em Campo Grande ou seja no Mato Grosso do Sul, o centro de referência estadual, né? Nós temos vários tutores e nós estamos abertos para ajudar nas capacitações, não só o centro estadual de referência, o Hospital Regional, mas a Santa Casa também há tutores, a Maternidade Cândido Mariano e o Hospital Universitário também há os tutores também que estão prontos a auxiliar nessas capacitações. Nós temos um grande apoio também da Secretaria Estadual de Saúde, dos gestores, tanto da Secretaria quanto do Hospital Regional. Temos tutores capacitados, então, em todos os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025 também. Todos os anos, o Hospital Regional participou das capacitações online do Ministério da Saúde. O centro de referência com tutores atuantes, todas as etapas funcionando. Hoje, não só o hospital regional, que tem todas as etapas funcionando, mas também o HU também, a maternidade Cândido, a Santa Casa, também estão com as etapas funcionando. E temos um empenho das unidades hospitalares em realizar sensibilização e capacitação dos profissionais. Eu trago como um grande exemplo o pessoal de Dourados, que está muito empenhado em todos os cursos que o Hospital Regional promove, eles sempre estão participando com a gente e já até realizaram esse curso lá também, em Dourados, mês passado, que nós pudemos estar junto e foi muito bom. E aí, claro, a gente tem a parte boa, mas também a gente tem umas dificuldades na implementação do método Canguru no hospital do Mato Grosso do Sul, né? Nós temos poucos profissionais, tutores especializados nas unidades hospitalares. Infelizmente, o Ministério da Saúde consegue apenas fazer 2 cursos, um no primeiro semestre, um no segundo semestre, e é em torno de 8 a 10 vagas apenas por estado, né? Então, é menos de 20 profissionais, tutores que são capacitados por ano, né? No Mato Grosso do Sul ou em qualquer outro estado, então são poucos. Nós temos uma equipe flutuante, são pessoas que estão na área e elas assumem outro concurso, né? Então tem essa equipe que muda bastante, inclusive no Hospital Regional também já aconteceu várias situações assim. Algumas unidades não têm uma estrutura física como realmente deve funcionar. A assistência neonatal fica bastante concentrada em Campo Grande e Dourados, e nós temos uma dimensão territorial muito grande. Há unidades que a gente não consegue fazer visita, é difícil, é complicado, e eu, como coordenadora, eu também não fico disponível apenas para ser coordenadora, né? Eu estou como coordenadora, mas eu também fico na assistência, então para fazer essa movimentação também é um pouquinho complicado. Então, a gente tem muitas situações boas, mas também temos essa dificuldade. Bom, as portarias, então, que norteiam o método Canguru é a portaria 693 de 2000, depois nós tivemos a 1683 de 2007, e a última portaria, a 930, né, que é 10 de maio de 2012. Essa é a última portaria que vai falar sobre os recursos humanos, recursos materiais e recursos físicos para a implantação do método Canguru. Essa portaria, desde 2022, ela está sendo revista e provavelmente até o final do ano, mais tardar no início de 2022, 26, ela vai ser revogada e vai sair uma nova portaria. Bom, hoje então nós temos a rede Aline, que é uma reestruturação e substituição da rede Cegonha. Eu deixei 2 QR Codes aí, que é sobre o financiamento da rede Aline. E no Mato Grosso do Sul, nós tivemos a homologação, as decisões de comissões intergestora bipartite, né, que é uma resolução da CIB, que é de 8 de junho de 2025, que lá vai trazer também como que vai ser o funcionamento dessa rede Aline, então a questão do financiamento também. Então, eu creio que para 2026 muita coisa vai acontecer, acho que vai vir bastante mudanças também, né, tanto a nível de hospital regional quanto os demais hospitais e a nível de interior também. Voltando então, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento das etapas do método Canguru, ele é desenvolvido em 3 etapas, né? O método Canguru, então, a primeira etapa, ela sempre vai começar na gestação de alto risco. Então, é aquela, né, aquela gestante que está lá na unidade básica, está fazendo o seu pré-natal e aí, de repente, ela é detectada com uma gestação de alto risco e ela é demandada para uma alta complexidade.
o hospital regional, maternidade, né, ou outro hospital de alta complexidade. E aí, essa daí, então, a primeira etapa, ela já começa nessa gestação de alto risco. E aí, vai, quando essa paciente ela vai para o parto pré-termo e vai para a unidade neonatal, ela vai seguindo nas demais etapas. Bom, nós temos então as estratégias para a melhora do cuidado neonatal, que é as estratégias pré-natais. Então, essa paciente é uma paciente que está em risco, então a gente tem que cuidar muito bem dessa mãe. Quando essa mãe, então, essa gestante, ela vai para a sala de parto, tem que ter o atendimento na sala de parto, um atendimento de forma adequada, o clampeamento adequado do cordão umbilical, a primeira hora ouro, né, a amamentação na primeira hora. Depois tem que ter um cuidado qualificado na UTI neonatal e depois esse bebezinho, depois que ele passa todo esse percurso, ele vai para o follow-up, que é o segmento. Hoje, no Hospital Regional, como Centro Estadual de Referência, esse bebê é acompanhado até 5, 6 anos, tá? Todas essas estratégias é para melhora da redução da mortalidade, melhora da qualidade de vida desses nossos pequeninos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o método canguru, né? Versus a posição canguru, porque às vezes a gente pensa que o método canguru é igual à posição canguru, simplesmente colocar o bebê na posição canguru. Mas o método canguru é todo complexo, é como se fosse um guarda-chuva, né? Então, tem o método canguru e abaixo está a posição canguru, que é um dos pilares do método canguru. E aí, como eu estava falando, os pilares do método canguru é o cuidado com o ambiente, o cuidado integral e qualificado RN, pais e famílias. Hoje a gente tem as famílias dos bebês totalmente inserida dentro das unidades hospitalares. Hoje a gente não cuida mais, a gente não fala mais só em cuidar do bebê. A gente cuida daquela mãe, a gente cuida daquele pai. Os demais familiares também são bem-vindos na unidade. Hoje a gente tem a visita aberta, a mãe tem entrada livre, ela fica 24 horas com a gente na unidade. O pai tem entrada livre também 24 horas. Os demais irmãos também, caso venha ter, também pode, a partir do 4 para 5 aninhos, também já pode entrar na unidade. Essas visitas são todas monitoradas por uma psicóloga hoje no hospital, que também ela é tutora. Então, ela faz esse acompanhamento. A gente tem essas visitas nas quartas-feiras, mas como a gente trabalha com cuidado individualizado dessa família, se essa família não, eu posso visitar no sábado, levar o meu filho no sábado, a gente também faz esse atendimento, então isso é de extrema importância, essa família toda inserida dentro hoje do complexo neonatal. Nós também fazemos a promoção do contato à pele a pele precoce, prolongado. Realmente, essa é a posição canguru, que a gente incentiva desde a sala de parto. Então, desde a sala de parto, esse bebê teve o parto prematuro ou não, esse bebezinho tem que fazer a promoção do contato pele a pele. Esse bebezinho vai para a unidade neonatal, por exemplo, na UTI neonatal, então também a gente vai incentivar o contato pela pele. Então, a gente vai ter o envolvimento da mãe, do pai nos cuidados com a RN. E aí, quando a gente fala em cuidados com a RN, a gente pensa desde a UTI. A gente tem que lembrar também que esse bebê, ele é um bebê grave que está na UTI, mas a partir do momento que ele tem, né, uma estabilidade clínica, a mãe pode manipular, pode pegar, pode fazer a troca da fraldinha dele, a gente vai envolver essa mãe e esse pai nos cuidados com o recém-nascido. A gente tem que pensar também em respeitar essas individualidades, cada família é uma família diferente uma da outra, tem o seu contexto, tem as suas particularidades, então a gente tem que tratar, né, eles com as suas individualidades. Também devemos promover o aleitamento materno e também devemos cuidar da equipe. A gente não pode pensar só em cuidar da mãe, do bebê, da família, mas a gente também tem que ter um olhar diferenciado hoje para a nossa equipe, né? A gente sabe que hoje a área da saúde é uma área que as pessoas trabalham muito, tem muitas dificuldades, né? É uma carga horária puxada, então a gente também tem que pensar que a gente tem que cuidar dessa nossa equipe também. Bom, e aí a gente tem inúmeros benefícios do método canguru, como diminuição da dor e do estresse, diminuição de infecção, desenvolvimento neuropsicomotor, a melhora do ganho de peso desse bebê, melhora do relacionamento com a família, com a equipe, aumento do vínculo, manutenção da temperatura. O bebê, quanto mais prematuro, mais dificuldade ele tem, né, de regular essa temperatura. Então, uma das estratégias é colocar o bebê na posição canguru, que ele faz essa regulação da temperatura, né?
O estímulo ao aleitamento materno também, a gente sabe quando esse bebezinho ele vai pro colo da mãe, né, pro pele a pele, tanto da mãe ou do pai, também aumenta a produção de prolactina, então estimula o aleitamento materno, uma maior confiança dos pais, diminuição do tempo de separação, uma oxigenação adequada e uma estimulação sensorial positiva para os bebês. Bom, então a posição canguru, ela deve ser, né, o mais breve possível, de preferência ainda na sala de parto e deve dar continuidade nas outras etapas. Então ela consiste em manter o RN com fralda em decúbito prono, né, na posição vertical contra o peito do pai ou da mãe. Hoje o Ministério da Saúde, ele preconiza que o método canguru, desculpa, o método canguru não, a posição canguru seja realmente efetivada pelo pai e pela mãe. Claro que a gente tem hoje, né, uma formatação diferente de várias famílias, mas isso, né, no dia a dia seria o pai ou a mãe. Claro, a gente tem situações inúmeras e aí a gente vai trabalhando com a individualidade de cada família. Em casa também o Ministério da Saúde ele preconiza que seja apenas o pai e a mãe. A gente quer que esse bebê ele fique colonizado com as bactérias domiciliares e não as bactérias hospitalares, que são bactérias multiresistentes. Então, quanto mais cedo esse bebezinho for para o pele a pele dentro do hospital, esse bebê ele vai ser colonizado, então vai diminuir o tempo de internação, vai diminuir o tempo o número de infecção também. Então, quanto mais cedo a gente colocar esse bebezinho no pele a pele, melhor. Bom, então a primeira etapa, aquela gestante, então ela está fazendo o atendimento na unidade básica, ela é demandada para alta complexidade, e aí ela teve o bebê prematuro. E aí começa todo o ciclo aí, né? Começou na gestação de alto risco e a nível hospitalar, a primeira etapa começa dentro da UTI neonatal. A UTI neonatal, então, essa foto é uma foto real da nossa unidade neonatal. Esse daí é um bebezinho bem prematurinho, já fazendo a posição canguru. O bebezinho, desde quando pode fazer posição canguru? Desde sempre, desde que ele tenha estabilidade clínica, né? Isso daí a equipe multiprofissional da UTI vai estar trabalhando ali com essa família, com essa mãe, e detectou, esse bebê está estável clinicamente, ele vai para a posição canguru o mais breve possível. Hoje a gente não tem mais o tempo de 12 horas, 24 horas, ou o protocolo de toque mínimo, que era de 72 horas. O bebezinho com 6 horas, com 8 horas, o mais precocemente possível, o Ministério preconiza que ele vá para o colo da mãe. Então, vamos rever. Primeira etapa, gestação de alto risco, a nível hospitalar. Primeira etapa, UTI neonatal. Bom, esse bebê passa então pela UTI neonatal, teve estabilidade clínica, recebe alta então para a unidade intermediária convencional, que também é a primeira etapa. Então, começou na gestação de alto risco, UTI neonatal, e a unidade de cuidados intermediários convencional, que é o 5, que a gente chama. Também essa daqui é a unidade convencional do Hospital Regional, onde a gente tem 20 leitos, e ela também é caracterizada quanto a primeira etapa. Depois que esse bebezinho sai da primeira etapa, né, que ele passou ali, né, gestação de alto risco, unidade terapia intensiva neonatal aos 5, aí sim ele vai para a segunda etapa. Então, hoje, a segunda etapa é uma unidade de internação, né? Hoje, o Hospital Regional, nós temos 5 leitos, né, dessa unidade canguru. A gente fala unidade canguru, alojamento canguru, mas o certo é o CINCA, né, que é a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru. O bebê, para ir para essa unidade, tem alguns critérios, né? Ele deve estar estável clinicamente, deve ter um uso de dieta enteral plena e tem que ter o peso mínimo de 1,250. A gente tem também outros critérios que o Ministério lançou, que a gente pode transferir também o bebê em oxigênio terapia. Então, aquele bebezinho com frações baixas de oxigênio, ele também pode ser transferido para a unidade canguru. O bebezinho que também o uso de antibiótico terapia, desde que seja em um acesso venoso periférico, nos últimos 3 dias, também pode ser transferido para a unidade canguru. Bebê que esteja em isolamento também é autorizado hoje pelo Ministério da Saúde, ele também pode ser transferido para a unidade canguru. E o último critério é em fototerapia.
Claro que hoje a gente utiliza os berços simples, né? Como vocês estão vendo na foto, é um berço simplesinho, mas quando o bebê está em fototerapia, que ele tem que ficar só de fraldinha, a gente utiliza um berço de calor radiante, que é o mesmo berço que a gente utiliza tanto na UTI neonatal quanto na unidade intermediária. Então, a gente tem essa preocupação de transferir ele para a unidade canguru nesse bercinho quando ele vai continuar ainda fazendo fototerapia. Então, a nossa unidade hoje, canguru, é uma unidade de 5 leitos e ela é caracterizada segunda etapa. Ela sozinha é a única etapa que é estritamente hospitalar. Ela só acontece dentro do hospital, porque a primeira etapa, lembrando, então, é a gestação de alto risco, UTI neonatal e o 5. Então, essa primeira fase, ela tem uma etapa que é extra-hospitalar, que é quando essa mãe ainda está na gestação de alto risco, e tem uma etapa que é intra-hospitalar, da UTI e da U5. A segunda etapa, então, ela é a única etapa estritamente hospitalar, porque ela acontece somente dentro do hospital. Bom, passando por tudo esse momento, né? Esse bebezinho, então, ele fica nessa unidade o menor tempo possível, com um ganho de peso adequado. A partir de 1.600 gramas, então, pelo manual técnico, esse bebê ele pode ter alta. E aí a gente vai dar alta para esse bebezinho e ele vai para a terceira etapa. Então, a terceira etapa, realmente, que a gente vai falar, é uma etapa que é extra-hospitalar. Ela não acontece dentro do hospital, não acontece com a internação. Embora esse bebê ele vai ficar voltando para a gente, né, para fazer as consultas. Então, a partir de 1.600, esse bebê pode ter alta. Hoje, o Hospital Regional trabalha com peso mínimo de alta de 1,8 kg. A gente sabe que nós temos uma dimensão territorial, a gente tem bebês que moram bastante, né, longe da nossa unidade. Então, hoje o hospital convencionou com 1,8 kg que a gente vai dar alta para esses bebezinhos também. E aqui é uma entrevista que saiu com uma mãe que ela compartilha, né, uma experiência que ela teve no hospital regional, que também vocês podem ter acesso, e foi muito emocionante para nós como equipe, né, a nossa dedicação, o nosso trabalho em equipe, e aí vocês conseguem ter acesso a essa entrevista. Bom, e aí esse bebê, quando ele está na segunda etapa, para ele ir para a terceira etapa, a gente tem os critérios de alta hospitalar. Esse bebê ele deve estar em aleitamento materno, tem que estar com ganho de peso consistente. Esse ganho de peso deve ser no mínimo de 15 gramas. A gente espera que ele ganhe 20 gramas, né? Mas no mínimo 15 gramas dia, e tem que estar com peso nos últimos 3 dias tem que estar ganhando peso. Às vezes os pais, as mães, eles querem muito acelerar essa alta, mas a gente sabe que para o bebezinho prematuro, a gente tem que dar alta com muita segurança, porque 1,8 kg já é um peso, né? Baixo peso ainda, então a gente tem que dar alta com muita segurança para esse bebezinho. O compromisso de realizar o método em casa, então esse bebezinho vai ficar na posição canguru o maior tempo possível. A gente trabalha muito isso dentro da unidade hospitalar para que isso aconteça também a domicílio. Então a gente ensina essa mãe a dar o banho canguru, né? A ficar com esse bebezinho na posição canguru, ficar elevadinho, tudo isso para evitar as complicações, né? A mãe, então, ela é bem orientada, ela está motivada também para realizar o método em casa. Ela deve ter acesso à unidade sempre que necessário. Os familiares devem estar dispostos e conscientes, né, de realizar o método em casa. A mãe segura nos cuidados do RN. Ela deve também se atentar. Isso daí é trabalhado desde a primeira etapa. Os sinais clínicos de intercorrência. A gente sabe que um bebezinho prematuro, mesmo depois que esteja tudo, né, organizado para alta, ele está bem para ir para casa, mas a gente sabe que pode ter intercorrências. Então, é, a gente vai fazer todas essas orientações para a mãe antes mesmo dela sair de alta. Bom, o retorno ambulatorial é super assegurado para essa mãe, então ela tem retorno a hora que for necessário. Ela detectar qualquer intercorrência com esse bebê, ela vai voltar para o hospital.
Bom, e aí a alta hospitalar acontece, por melhor que seja o hospital, em algum momento o bebê precisa ir para a sua casa. Às vezes as mães, elas não têm, tem umas que têm muita pressa para ir embora e tem outras que já não querem ir embora porque tem muito medo que o bebê é pequeno, que o bebê é prematuro. Depois de 3, 4 meses, a gente teve situações de bebês que ficaram 8 meses internados com a gente. Então a gente precisa trabalhar muito, muito, muito bem com essa família. E se faz necessário, às vezes, reuniões com a equipe multi, né? Então, a gente trabalha bastante essa questão do vínculo da família, o vínculo com a equipe e mandar esse bebê o mais seguro para casa. E mesmo assim, nem sempre as coisas dão certo, mesmo que a equipe tenha feito tudo correto. Então, a gente tem que se preocupar, né? Mesmo que a gente faça tudo certinho dentro do hospital, a mãe, né? A família, tudo. Infelizmente, a gente tem desfechos que não são bons. Então, a equipe também é uma preocupação hoje do Ministério da Saúde, que a equipe também ela deve ser trabalhada nessa questão emocional também das perdas também. Bom, e aí esse bebê ele vai para casa e aí realmente acontece a terceira etapa. Esse bebê, então, ele é deshospitalizado, ele recebeu a alta hospitalar, então ele está deshospitalizado. E aí que começa a terceira etapa. Ela acontece, então, a partir de 1.800 gramas, esse bebê teve alta, e aí esse bebê ele volta para a gente até ele atingir 2.500 gramas. E aí, como que acontece isso? Hoje, no Hospital Regional, a gente tem um consultório que é caracterizado a terceira etapa. Mas, assim, nem todas as unidades hospitalares existe esse consultório adequado para receber esse bebê. Então, ela pode funcionar tanto na unidade na unidade canguru, uma unidade que você pode atender esse bebê. Mas esse bebê, quando ele vem para atendimento, é importante que a gente vai pesar, ver quantos gramas que ele está ganhando. Então, a terceira etapa nada mais é que as consultas de retorno do nosso bebezinho. Hoje, o Ministério da Saúde, então, ele preconiza que o hospital de referência que esse bebê esteve internado na primeira e na segunda etapa, faça a terceira etapa. Mas também atrelada a isso, ele vai estar fazendo a terceira etapa, tanto no hospital de referência, onde ele esteve internado, mas também atrelado nas unidades básicas de saúde, é onde entra, né, todo o APS que vai estar fazendo esse atendimento. Inclusive, no mês de setembro, nós tivemos um curso específico de terceira etapa para todos os profissionais hoje da atenção primária à saúde que realizam esse atendimento. Então, participaram, né, vários profissionais, mais de 30 profissionais participaram desse curso. E para o ano de 2026, nós vamos estar treinando, fazendo vários outros treinamentos, que a gente sabe que é necessário esse treinamento. O bebê prematuro é um bebê que demanda um cuidado especializado, então a gente é nossa obrigação, como Centro Estadual de Referência, estar treinando tantas unidades, tanto a nível de Campo Grande, quanto do estado inteiro, para estar realizando essa terceira etapa. E aí, o que, que nós vamos estar, né, detectando? Vamos estar incentivando a posição canguru em casa, reforçar o apoio do pai e familiares, né, nesse método também dentro de casa, estimular e apoiar a amamentação. Nós vamos acompanhar o ganho de peso, o comprimento, o perímetro cefálico desse bebezinho. E aí também a gente tem algumas preocupações também, que a gente vai avaliar o contexto afetivo desse recém-nascido, dessa família, identificar riscos e intervir sempre que necessário. Já tivemos situações de ter que chamar psicólogo para a mãe. Então, porque assim, essa mãe às vezes ela fica muito tempo com esse bebezinho, né, dentro do hospital, 3 meses, 4, 6 meses, e quando vai para casa tem tantas situações e que isso vai refletir no cuidado do prematuro. E quando essa mãe ela volta com esse bebezinho, lá na consulta, a gente consegue detectar alguns riscos que ela vem sofrendo, o bebê também, e a gente vai precisar fazer as intervenções quando necessário. Nós também vamos monitorar, administrar os medicamentos, né? A gente sabe que esse bebezinho ele vai ganhando peso ao longo do tempo, então a gente precisa fazer o reajuste de doses de medicação.
Orientar e acompanhar tratamentos especializados. O bebê prematuro, muitos deles saem com vários tratamentos que eles precisam fazer de acompanhamento, cardiologista, infectopediatra, gastropediatra. Então, a gente sempre tem que estar acompanhando esse monitoramento. Se a mãe está comparecendo às consultas, muitas das vezes ele vai ter que ficar fazendo acompanhamento com a fonoaudiologia, com a terapia ocupacional, com a fisioterapia. Então, a gente sempre tem que estar acompanhando também se a mãe está trazendo esse bebê para os tratamentos adequados. Acompanhar esquema de imunização também. Hoje, dentro do Hospital Regional, a gente tem o CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos. Então, a gente também vai estar acompanhando pela caderneta da criança, né, como que está esse esquema de vacinação dessa criança. E como que ocorre essas consultas? Então, esse bebezinho, ele saiu da segunda etapa, ele recebeu a alta da segunda etapa. Ele vai para a terceira etapa, que são as consultas. E essas consultas, ela pode ser individual, só a mãe e o bebê, pode ser coletiva e pode ser interdisciplinar também. Às vezes a gente detecta alguma intercorrência, algo que precisa de um profissional especializado. Então, ou às vezes a gente tem que chamar a fonoaudióloga, chamar a fisioterapeuta, chamar a psicóloga para essa consulta. Na verdade, a gente tem que ver a demanda dessa família, né? Bom, então esse bebê saiu de alta com 1.800 gramas, né? Pode ser um pouco a mais, um pouquinho a menos, mas em média 1.800 gramas hoje pelo Hospital Regional, que é o Centro Estadual de Referência. E aí, como que é preconizado hoje pelo Ministério da Saúde? Na primeira semana que esse bebezinho sai de alta, ele deve retornar em 3 consultas. O retorno deve ser com 48 horas, mas ele deve retornar, então, 3 vezes na semana. Na segunda semana, então, saiu errado, aí são 2 consultas. E na terceira semana, esse bebezinho, ele retorna para a gente apenas em uma consulta. E aí, ele vai ficar retornando com uma consulta até ele atingir o peso de 2.500 gramas. Quando ele atingir o peso de 2.500 gramas, ele vai receber alta da terceira etapa. Lembrando que a terceira etapa, então, o que é hoje preconizado pelo Ministério da Saúde e é o que nos trouxe hoje aqui, né? É a questão desse compartilhamento. Hoje a gente não pode ficar só restrito com o bebê fazendo a terceira etapa dentro do hospital regional ou dentro de outra unidade hospitalar, né? Que ele está fazendo. Por exemplo, maternidade, vai fazer Santa Casa ou HU. Mas esse compartilhamento, o Ministério da Saúde hoje, ele quer o compartilhamento da atenção do hospital, né, junto com a atenção primária, para estar cuidando junto com a gente, porque esse bebê ele vai ficar com a gente apenas até 2.500 gramas, e para ele atingir esse peso, passa bem rápido, e esse bebê já tem que estar sendo acompanhado junto com a atenção primária. Então, a gente traz os sinais de alerta da criança que a gente vai estar detectando, então, nessa consulta, que vai ser a mudança de coloração da pele, né? Tem que estar avaliando também as pausas respiratórias desse bebê, tá conversando com essa mãe, perguntando, né, como que é. Se ele respira bem rapidinho, a gente sempre tem que estar se preocupando e não trazer uma terminologia muito técnica para essa família, né? Mas algo que ela consiga entender de forma que ela consiga responder da melhor forma possível. Ou se ele tem desconforto, se ele está hipoativo, a gente fala assim, ele está muito paradinho, ele faz aquele sorriso social, ele esboça, né, alegria. Então, a gente sempre tem que estar conversando com a mãe. Se esse bebê tem uma irritação, se ele fica regurgitando, se ele tem muitos vômitos, se ele tem uma diminuição ou recusa do peito ou da dieta, né? E como que tá o ganho de peso desse bebezinho? A gente sempre tem que lembrar que esse bebê ele precisa ganhar acima de 15 gramas, o bom que seja acima de 20 gramas. E esse peso também a gente tem que lembrar que esse bebê ele precisa ser pesado, sem touca, sem luva, sem fralda, sem coeiro. Ele precisa ser pesado totalmente despido, porque hoje um coeirinho que a gente pesa no bebê, ele pesa 180 gramas. Então, se a gente não se preocupar em tirar, o bebezinho vai dar um sobrepeso, né? Então, isso não vai estar real. Então, a gente sempre tem que estar essa preocupação de pesar o bebê de forma adequada.
E aí a gente tem os sinais de alerta do bebê e tem os sinais de alerta da mãe também. Essa mãe chora constantemente, tem pouca atenção de distração no cuidado com esse bebê, não consegue identificar o que o filho sente. Às vezes a gente faz algum tipo de pergunta, ela não sabe responder. Então, isso é um sinal de alerta também que a gente, se ela faz os cuidados com esse bebê, como que não consegue identificar algo que a gente está perguntando? A gente também tem que se preocupar com isso. Ela tem medo de realizar os cuidados básicos com esse bebê? Tem mãe que já trouxe uma demanda que ela não consegue fazer a troca da fralda, não consegue dar banho, que isso vai ficar para a avó, vai ficar para uma tia. Então, a gente também tem que trabalhar essa questão do medo. Por isso que essa consulta da terceira etapa, quando existir o profissional, psicólogo ou outro profissional que possa atuar também nessa terceira etapa, também será muito bem-vinda. Então, falar como filho, como se fosse adulto, não conseguir posição para segurar o bebezinho, não ter nenhum projeto ou sonho para esse recém-nascido, isso daí é uma preocupação também que a gente tem, né? Da gente estar conversando com essa mãe, porque é um momento de troca ali, ela traz as demandas e a gente vai fazer as devidas intervenções. A gente também observa uma extrema desorganização na rotina da casa, quando você pergunta para ela como que é a rotina, que hora que dorme, que hora que esse bebê acorda, que hora que é a alimentação. Às vezes ela é totalmente desorganizada na rotina. Então a gente tem que trazer essa mãe para fazer uma rotina adequada para esse recém-nascido prematuro. Lembrar que esse bebê ele nasceu prematuro, mas ele vai ser prematuro o resto da vida, né? Então a gente tem sempre essa preocupação também. Muito estresse no momento de alimentar o bebê, às vezes elas estão na consulta com a gente, o bebê começa a esboçar um choro, e aí ela vai dar um mamar e você vê que ela não tem paciência, ela dá 5 minutinhos de mamar, às vezes eu pergunto, mas já mamou? Já mamou? Já ele não quer mais. Então a gente também tem que ver esses sinais de alerta e disparar algum alerta, e, se necessário, a gente deve fazer as intervenções necessárias, né? Bom, e aí a gente tem os sinais de alerta do pai também. Nunca estar presente nos momentos de consulta, não conseguir identificar o que o filho sente, ausência de interesse em relação ao filho e à companheira. Muitos dos pais, eles não, na verdade, eles não vão para a consulta de terceira etapa. Eu sempre pergunto, e o pai ou o companheiro, né? A gente sabe como que é a rotina, que às vezes o pai é o que trabalha. Ah, ele ficou em casa, ou ele está trabalhando. Então, a gente sempre tem que estar perguntando também para a gente ver esses sinais de alerta do pai. E aí, se ele está na consulta, você também pergunta, né? Vê a interação dele. Se ele não dá importância para o filho, não brinca, não olha nos olhos, reclama do choro da criança também, não tem nenhum projeto ou sonho para o filho. Então, na verdade, o método canguru é tudo isso, é você trazer essa família para esse cuidado, né? É cuidar do bebê, é cuidar da mãe, é cuidar do pai, é cuidar desse contexto familiar todo, né? E aí, esse bebezinho, ele está na terceira etapa, então ele está fazendo acompanhamento tanto no centro estadual de referência ou outra unidade hospitalar, e ele também está sendo acompanhado na atenção primária. E aí, a gente sabe que algumas vezes esse bebê ele vai precisar de reinternação, e a gente tem algumas situações graves que esse bebê precisa reinternar e não tem o que fazer, ele precisa realmente voltar para a unidade hospitalar. E a gente sabe que os problemas respiratórios são os mais frequentes hoje nos prematuros, principalmente as bronquiolites, os resfriados, que são muito sérios, principalmente no período sazonal, aquele período de frio, é onde acontece mais esses problemas respiratórios dos bebezinhos. Nós também temos a infecção do trato urinário, a questão da broncoaspiração. Isso é algo também que preocupa bastante a equipe hospitalar quando esse bebê vai para casa, a questão da broncoaspiração, porque a gente trabalha bastante a posição canguru em casa. Quando esse bebê mama, ficar de 30 a 40 minutinhos com o bebezinho, né, na posição pele a pele, ficar, né, de barriguinha para cima. E aí a gente sabe que tem algumas situações que às vezes por formatação da família, não tem condições de ficar 10 minutos, quanto mais 40, às vezes é difícil. Tem outros filhos, a mãe tem outras demandas dentro de casa. Então, a broncoaspiração é algo que traz bastante o retorno desses bebezinhos para reinternação
hoje no hospital. Anemia grave com necessidade de hemotransfusão também, a questão das diarreias, o ganho de peso insuficiente, lembrando que esse bebezinho ele precisa ganhar no mínimo 15 gramas. A gente quer que esse bebê ele ganhe acima de 20, mas se ele ganhar 15 graminhas, a gente já está feliz, assim, a gente já fica feliz. Mas aí a gente vai conversar com essa mãe, conversar com essa família, conversar com quem estiver na consulta, o que está acontecendo, né? Como que está sendo essa rotina dentro de casa? Porque a gente sabe que as mães elas têm outros filhos, outras demandas dentro de casa. Quando o bebê está no hospital, a mãe está só para aquele bebê. Então, lá na unidade canguru, ela tem alimentação que vem, né? Ela não precisa se preocupar com nenhuma rotina de higienização da casa, de comida, de lavar roupa, cuidar outras crianças. Mas quando ela vai para casa, essa rotina ela é totalmente alterada. Ela não tem mais aquele tempo, né, que ela ficava o tempo todo com esse bebezinho. E aí, às vezes, ela não consegue fazer a rotina que ela fazia dentro do hospital, dentro de casa, e esse bebê ele começa a perder peso, e isso é uma preocupação, né? Então, a gente tem que sempre ficar atenta com essa perda de peso dele. A primeira perda de peso do bebê, a gente até releva se não for uma perda muito grande, né? Uma perda de 50, 60 gramas, a gente já se preocupa. Ah, mas ele perdeu 15, ele perdeu 5 gramas, a gente até dá uma relevada e a gente pede para essa mãe voltar o mais breve possível para pesar novamente esse bebê. Né, a gente tem que se preocupar, mas também, esse bebê está ativo, ele está mamando, como que está essa rotina dentro de casa? Bom, e aí a gente tem alguns recursos para a implantação da terceira etapa, né? Que é ter uma norma escrita do método canguru acessível à equipe, consulta com o profissional da equipe intra-hospitalar e a unidade básica. Hoje a gente tem que lembrar, então, que a terceira etapa, o que o Ministério da Saúde quer que a gente? A terceira etapa, ela deve acontecer, então, a partir da alta hospitalar desse bebê, ela deve acontecer, então, nessa unidade de referência que esse bebê nasceu, e deve acontecer nas unidades hospitalares, nas unidades básicas, em todas as unidades, né? Na atenção primária à saúde, de uma forma geral. Tem que ter agenda aberta, então é um bebezinho que precisa, né? Caso chegue na unidade ou chegue no hospital, ele precisa ser atendido. O primeiro retorno desse bebê, ele deve acontecer até 48 horas após a alta. É uma preocupação muito grande, né? Nessas primeiras 48 horas desse bebê em casa. Então, a gente sempre tem que cobrar que essa mãe retorne para a gente com 48 horas. Se essa mãe não retornar, a gente tem que fazer essa busca ativa para esse bebezinho retornar o mais breve possível. A gente vê como que ficou essas 48 horas, se ganhou peso, se está mamando, porque é uma rotina totalmente diferente dessa família com esse bebê prematuro em casa, né? A gente tem que pensar também na referência e na contra-referência com o sistema de saúde, com as estratégias da saúde da família. É algo que a gente tem que se preocupar bastante. A gente não pode ficar somente a terceira etapa dentro do centro da unidade de referência. E aí, toda vez que esse bebê sai de alta também, ele leva um resumo de alta e leva uma evolução. Leva todo o resumo, leva prescrição, se tiver prescrição de medicação também. Essa mãe, ela é toda orientada. Tem algumas situações de famílias que a gente precisa fazer até uma reunião multi, né? Antes dessa família sair de alta, a gente chama outros familiares, chama psicólogo do hospital, chama a psicóloga, chama médico, enfermeiro, a fisioterapeuta e faz uma reunião, né? Quando a gente detecta algum sinal de preocupação, então a gente faz essa reunião e essa mãe ela recebe todo esse resumo de alta. E quando ela for na atenção primária, a gente sempre fala assim, que sempre que a senhora for à unidade, a senhora leva o resumo de alta, porque como a gente não tem o compartilhamento, infelizmente, hoje do como é que eu vou falar? Esqueci o nome, mas a gente tem o compartilhamento dos dados, né, tanto do hospital quanto com a atenção primária. Então, é importante essa mãe estar levando esse resumo de alta para que toda a equipe que atenda esse bebê tenha conhecimento de tudo que ele passou, de quanto que ele nasceu de peso, da idade gestacional, todas as intervenções que foram feitas a nível hospitalar, e aí para dar continuidade desse cuidado, né?
na atenção primária em saúde também. Bom, e os recursos humanos hoje que a gente precisa ter, então, hoje, tanto a nível hospitalar quanto a nível de atenção primária, seria o médico neonatologista ou pediatra. A gente sabe que às vezes hoje não tem, né, um quantitativo de médico neonatologista, mas tem os pediatras, tem as enfermeiras, né, que muitas delas já fizeram o curso do método Canguru também nas unidades hospitalares. Então, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, tanto a nível hospitalar quanto da atenção primária, vai estar fazendo esse atendimento da consulta desse bebezinho. E aí também a gente sempre tem que ter acesso ao serviço de psicologia, serviço social e nutrição também. E aí, esse bebezinho, quando ele está ainda na terceira etapa no hospital, ele vai receber a alta. Então, o método Canguru, ele não se encerra na terceira etapa. O segmento do RN pré-termo não se encerra nesse momento, porque aí ele vai ter o segmento ambulatorial. Lembrando, então, que ele está na terceira etapa, ele está fazendo as consultas compartilhadas tanto na unidade quanto na atenção primária. E aí, com 2.500 gramas, nós vamos dar alta para esse bebê. Ele não fica mais com a gente na terceira etapa, que hoje acontece, né? Na própria unidade ali no segundo andar, que é o consultório. E aí ele vai seguir, então, o acompanhamento ambulatorial, tanto hoje no follow-up, que é o segmento hoje do hospital regional, que vai acompanhar esse bebê com 5, 6 anos, e também vai acompanhar, né? Aí já não é mais terceira etapa, mas vai acompanhar na atenção primária esse bebezinho. E aí a gente tem que preparar essa mãe e esse bebê para alta também. Então, vamos rever e corrigir doses de medicamentos, solicitar exames quando necessário, né, conforme os protocolos, checar e orientar esquema vacinal. Então, ele vai estar fazendo a terceira etapa na PS e na unidade hospitalar. Esse esquema vacinal vai dar continuidade, então, pela caderneta da criança na APS, avaliar necessidade de acompanhamento com oftalmo, pneumo, card, neurologia. Se esse bebezinho tiver essa necessidade de acompanhamento, na própria alta da terceira etapa, o médico ou enfermeiro já vai estar fazendo esse acompanhamento, não, vai estar encaminhando esse bebê para essas especialidades. Encaminhar para o ambulatório de segmento. Hoje a gente, então, tem um ambulatório de segmento dentro do hospital regional, que faz acompanhamento com todas as especialidades, com fisioterapia, fonoaudiologia. Nós temos também um ambulatório de amamentação, às vezes muitas mães têm dificuldade nessa amamentação a nível domiciliar, então a gente tem um ambulatório de amamentação e comunicar à APS, todos os RNs devem seguir acompanhamento na atenção primária. Essa é a nossa causa primária hoje de estar aqui nessa reunião, para que esses bebezinhos realmente eles retornem assim que eles saem da segunda etapa e começa a terceira etapa. Essa terceira etapa, ela não fica estritamente apenas na unidade de alta complexidade. Esse bebê, ele precisa também estar sendo acompanhada na atenção primária. E cuidar de um bebê no início de sua vida implica na responsabilidade com o seu futuro. Eu gostaria de agradecer, então, essas minhas referências, agradecer todo mundo que está participando, as pessoas que vão assistir depois, e estou aberta a qualquer tipo de dúvidas também.